Considere a equação, tá aí essa equação obscena, onde alfa é um número real e z barra indica o conjugado do número complexo z. E aí ele pede para você determinar, né, alguma coisa na letra A e alguma coisa na letra B, tá? Vamos lá, letra A. Determine os valores de alfa para os quais a equação tem 4 raízes distintas. Bom, pessoal, vocês devem lembrar de funções. Esse negócio de raiz não deve ser algo muito difícil para vocês, mas eu vou dar um exemplo aqui com a equação do segundo grau. Ó. Você tinha lá uma equação do segundo grau, por exemplo, igual a zero. O que eram as raízes? O que era achar as raízes? Era resolver esta equação, achar os valores de x que tornam essa igualdade verdadeira. E aí você achava lá x', x duas linhas, certo? Basicamente é isso, é achar o valor da variável, não precisa ser x, achar o valor da variável que torna a igualdade verdadeira. Para essa letra A aí, ele quer que você pegue esta equação horrorosa e encontre os valores de z para, assim, na verdade ele quer que você, na letra A ele está pedindo que você encontre os valores de alfa para que esta função, esta equação em função de z tenha 4 raízes, tá? Então eu vou, ela tem que me dar 4 possibilidades para o valor de z. Dependendo, é claro, do valor de alfa. Então, ó, alfa z mais alfa menos 1 vezes o conjugado de z. Veja bem, talvez haja uma forma mais rápida, mais prática de resolver isso aí, mas eu sinceramente não faço a menor ideia de qual seja. Então, como eu estou vendo igualdade entre números complexos, porque z é um número complexo, eu vou resolver da forma que eu acho mais conveniente, que é pegar o z e substituir pela forma algébrica dele. Não, eu vou fazer o seguinte, tem um alfa ali no meio da equação, tá? Então, em vez de escrever A mais BI, para não ficar me confundindo com a minha própria letra, eu vou escrever X mais YI. Pronto. E como aparece o conjugado aqui, ó, eu vou aproveitar e escrever o conjugado de Z aqui também. Observações importantes. Ele está dizendo que alfa é um número real. Alfa é um número real. Alfa não é um número complexo. Alfa é um número real. E por definição, eu espero que vocês lembrem também que tanto x aqui quanto y são números reais, tá? Vou substituir esses valores. Então, z ao quadrado aqui, ó, x mais yi ao quadrado, igual a alfa, que multiplica z, quem é z? X mais yi, mais alfa menos 1, que multiplica o conjugado de z. Quem é o conjugado de z? X menos yi. Agora, eu vou resolver as contas só para escrever de alguma forma mais fácil de entender. Aqui, esta parte aqui, eu espero que vocês já consigam resolver essa potência, né? Se vocês têm dificuldade, simplesmente escreve lá x mais yi vezes x mais yi. Vou resolver direto aqui de forma rápida, ó. X ao quadrado mais 2xyi menos y ao quadrado. Esse menos aqui saiu por causa desse i aí, que quando é levado ao quadrado dá menos, tá? Alfa vezes x, alfa vezes yi vai dar alfa yi, mais alfa vezes x, menos alfa yi, menos x, mais yi. Agora, como eu já disse antes, eu tenho uma igualdade entre números complexos. Eu vou organizar para poder comparar a parte real de um com a parte real de outro e a parte imaginária de um com a parte imaginária de outro. Antes eu consigo simplificar aqui, ó. Alfa yi, e aqui eu tenho alfa yi negativo. Então, zerou, tá? Organizando aqui, ó, bonitinho, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado, eu vejo que é parte real, porque não tem nada com i, mais 2xy, que é a parte imaginária. Aqui eu tenho alfa x menos x. Então, alfa x mais alfa x, 2 alfa x menos x. Essa é a parte real. E aqui eu tenho, só sobrou o yi, que é a parte imaginária. Mudar de cor aqui para não confundir.
Vamos lá? Isso a gente já está cansado de saber, então eu vou comparar a parte real aqui com a parte real aqui. Ou seja, x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser igual a 2 alfa x menos x. E a parte imaginária, 2xy, tem que ser igual à parte imaginária. 2xy tem que ser igual a y. Você pode organizar isso aí de outra forma. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue descobrir aqui. Lembrando que a gente está tentando achar o valor da variável que faça com que esta equação aí tenha pelo menos 4 raízes. Logo eu vou ter que escrever esses números z aqui. Ó. Vou achar os valores de x e y, tá? Vou começar por essa aqui que eu acho muito mais fácil. Se eu tenho que 2xy é igual a y, em que condições isso acontece? Aqui, por óbvio, né, em se tratando de números reais, se y for igual a zero, ó, se y for igual a zero, aqui dá zero. E se y for zero, independente do valor de x aqui, vai zerar também. Então, se y é igual a zero, é uma possibilidade, tá? Para que eu tenha essa igualdade aí. Outra possibilidade é o seguinte, ó, 2xy igual a y. Se você isolar o x, eu vou ter y dividido por 2y, tá? Tem outra forma de fazer que eu prefiro até. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou dividir ambos os membros. Suponha que y não seja zero, é claro, tá? A primeira condição aqui, ó, eu disse que se y fosse igual a zero. Agora, se y não for igual a zero, se y não for igual a zero, aí eu posso dividir aqui por y e posso dividir aqui por y. Dividir ambos os membros por y, correto? Desde que x não seja zero. Desde que y não seja zero. Então, y dividido por y deu 1. Aqui 2xy dividido por y sobrou só 2x. Portanto, x é igual a 1 sobre 2. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu fiz aqui. Eu peguei esta equação aqui e estabeleci condições para ver em quais eu tenho essa igualdade. Uma delas é que y seja igual a zero e outra, quando y não é igual a zero, eu posso ter x igual a 1 sobre 2. Então, tá? Vou substituir esses valores que eu encontrei aqui, ó. Na outra equação. Vou pegar essa outra equação e vou trabalhar com os valores que eu encontrei. Ó, peguei aqui. Vou começar com x igual a zero, y igual a zero. Vou começar com y igual a zero, que eu acho mais fácil. Então, se y é igual a zero, aqui eu só tenho x ao quadrado. É igual 2 alfa x, 2 alfa x menos x. Bom, em quais condições essa igualdade acontece? X ao quadrado, vou passar tudo para o lado de cá, menos 2 alfa x mais x igual a zero. Vou colocar o x em evidência, tá, gente? Que aí vai ficar mais fácil aqui para mim. Ó. X em evidência, então x menos 2 alfa mais 1, tá? Repare que se eu fizer a multiplicação, volta tudo para o x ao quadrado menos 2 alfa x mais x. Bom, pessoal, ele está dizendo que isso aí é igual a zero. Como eu tenho uma multiplicação aqui, se ela é igual a zero, esta igualdade igual a zero ocorre em duas condições. Basta que x seja igual a zero, é uma condição, né? Tranquilo, a y é zero, x é zero, tá tudo ótimo, é zero, tá lindo, tá maravilhoso. É um número complexo, inclusive. Ou que esta parte aqui de dentro do parênteses, ou seja, x menos 2 alfa mais 1, também seja igual a zero. Aí o x pode ter outro valor, desde que essa parte aqui seja igual a zero. Aí o que vai ter? Que x vai ser igual a 2 alfa menos 1. E aí zera também. Ok? Pronto. Não sei se ficou claro para vocês,
Veja só. Eu posso ter y igual a 0 e x igual a 0, tá? Aí você olha lá para o seu número z, ó. Seu número z é da forma x mais y. Se x é igual a 0, meu número z vai ser o quê? 0. E y também é igual a 0? 0 e, ou seja, z é igual a 0. Bom, a outra forma que eu posso ter é y igual a 0 e x igual a 2α menos 1. Ou seja, meu número z vai ser igual a x 2α menos 1 mais yi. Como y é 0, né? Vai ser só isso aqui. Meu número z vai ter essa forma. Já achei duas raízes, tá? Uma, z é igual a 0 e outra, z é igual a 2α menos 1. Ponto. Por que eu estou fazendo isso aqui agora? Porque eu só analisei o caso em que y é igual a 0. E o caso em que x é igual a 1 sobre 2. 1 sobre 2. 1 sobre 2, 1 sobre 2. Se x é igual a 1 sobre 2, ó, vou pegar a mesma coisa aqui. Vou pegar lá na primeira equação. Que primeira equação é essa que eu estou falando? Aqui, ó. Lembra que a gente estabeleceu isso aqui? Já que esses números complexos são iguais, eu precisava resolver esse sisteminha aqui. Com esta segunda aqui, esta de baixo, eu descobri duas possibilidades. Já trabalhei com y igual a 0, agora eu vou substituir o valor de x igual a 1 sobre 2 nesta primeira equação, que é a que eu vou escrever aqui agora. Pronto. Vamos lá. Se x é igual a 1 sobre 2, substituindo aqui x por 1 sobre 2, ó, 1 sobre 2 ao quadrado vai ficar 1 sobre 4. Menos y ao quadrado igual 2α vezes x é 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Não vou nem colocar entre parênteses aqui. Ó, 2 multiplicando aqui, 2 dividindo aqui. Sobrou 1 sobre 4, menos y ao quadrado, α, menos 1 sobre 2. Menos y ao quadrado, α, menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 4. Façam aí essa soma de frações, ó. Menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 4. Quanto é que dá isso? 2, 4, 2, menos 2, menos α, menos 3 sobre 4. Bom, eu quero saber o valor de y, né? Que o de x eu já tenho definido ali. Pessoal, eu vou multiplicar tudo por menos 1 aqui, ó. Y ao quadrado é igual a 3 quartos menos α, tá? Ficou menos α aqui ficou positivo, eu só troquei a ordem. Portanto, o y é igual a raiz quadrada de 3 quartos menos α. E, como vocês devem estar cansados de saber, isso aqui, se tratando de uma equação, quando eu resolver essa raiz, eu vou ter um valor positivo, que é uma possibilidade, e um valor negativo. Só que tem uma pequena observação aqui, ó. Quando a gente escreveu esse número na forma algébrica, a gente sabe que x e y são números reais. Para que y seja um número real aqui, ó, dentro da raiz quadrada não pode ser negativo. Ou seja, 3 sobre 4 menos α tem que ser maior ou igual a 0. Portanto, 3 quartos maior ou igual, α estava aqui negativo, passa para o outro lado. Α tem que ser menor ou igual a 3 quartos, tá? Isso é importante aí, α, porque senão você corre o risco de ter um y que é um número complexo. Então, não vale, porque a forma algébrica define que o x e y ali tem que ser reais, tá bom? Isso é importante também. Então, pessoal, olha só. Quando x é igual a 1 sobre 2, eu vou ter duas possibilidades para o y. Né? Eu vou ter que y pode ser a raiz positiva de 3 quartos menos α. Lembrando que a α tem que ser menor ou igual a 3 quartos. Menor ou igual a 3 quartos, tá? Ou eu posso ter a raiz negativa de 3 quartos menos α. Tá? Se você quiser mesmo escrever aqui, ó, lembre-se disso.
Lembre-se disso, isso aqui é importante, tá? Isso aqui é uma condição limitante. Se você quiser escrever o número z agora, ó, você pode ter x é igual a 1 sobre 2, x é igual a 1 sobre 2, mais raiz de 3 quartos menos alfa, desde que a alfa seja menor ou igual a 3 quartos. Ou você tem outro z aqui, que é x sobre 2, menos. Tá aí. As 4, ó. 1, 2, 3, 4. As 4 raízes que a condição pediu em função do valor de alfa. O que a gente deduz? Que alfa sendo menor ou igual a 3 quartos, você tem essas possibilidades aí, ó. Tá aqui uma, outra, outra, outra. Vamos resolver então a letra B? Represente no plano complexo as raízes dessa equação. Pelo menos quando alfa é igual a zero. Pelo menos quando é alfa igual a zero. Porque representar aquilo ali no plano complexo ia ser dureza, viu? Ó, na letra B, represente no plano complexo quando a alfa igual a zero. Tá? Se a alfa é igual a zero, tá aqui dentro da nossa condição, a alfa menor ou igual a 3 quartos, tá? Pode ser zero inclusive. Então eu vou ter, ó, z ao quadrado, alfa igual a zero, então isso aqui zera, alfa igual a zero, então isso aqui fica zero, 0 menos 1 vai ficar menos o conjugado de z, então lascou. Vou substituir de novo z, agora não tem, bom, mas eu já substituí lá em cima, ó, z mais yi ao quadrado, e aqui eu tenho menos. Quem é o conjugado de z? X menos y, i. Mesma coisa. X ao quadrado mais 2xy, i, menos i ao quadrado é igual a menos x mais y, i. Vou separar a parte real da parte imaginária. Que ficou bem claro aqui. Vamos lá. Então, ó, mesma coisa. Parte real tem que ser igual a parte real. Parte imaginária tem que ser igual a parte imaginária. Que diabo é isso? Vou trocar a cor aqui. Bom, aqui a gente já deduziu, ó, que ou y é igual a zero, y é igual a zero, tá? Por essa segunda aqui, ou x igual a 1 sobre 2. É muito parecido com o que a gente tinha feito lá em cima. São duas possibilidades, tá? Bom, se eu pegando esse y igual a zero, substituindo aqui na primeira equação, ó, y é igual a zero, substituindo na primeira equação, tem o x ao quadrado menos zero igual a x. Portanto, x ao quadrado menos x é igual a zero, x menos 1 igual a zero, x igual a zero, ou x igual a 1. Tá, gente? A gente acabou de fazer isso aí, ó. Né? Porque, ó, se x é igual a zero, tudo isso aqui vai zerar. Se x é igual a 1, quando eu fizer 1 menos 1, zera também. Aí pronto, isso aqui vai zerar. Então, ó, se y é igual a zero, eu tenho x igual a zero ou x igual a 1. Duas possibilidades, tá? Então, ó, vou escrever o número z. Qual o número z? Y igual a zero, x igual a zero. Então, z igual a zero. Outro número z. Y igual a zero, x igual a 1. Pronto, tá aqui uma possibilidade. Tá? Pronto. Tem esses dois números aí para representar no plano complexo. Agora eu vou trabalhar com x sendo igual a 1/2, ó. X sendo igual a 1/2, ó. E aí eu vou pegar aqui a equação, tá? Ó.
é igual a 1 meio. Vou substituir nessa primeira equação aqui, ó. X ao quadrado menos y ao quadrado igual a x. Substituindo o x por 1 meio, vocês devem estar odiando esse negócio, né? 1 sobre 2. Vou fazer o seguinte, aqui ó, 1 meio ao quadrado vai ficar 1 quarto. Esse 1 meio aqui eu vou passar para o lado de cá. E esse menos y ao quadrado aqui eu vou passar para o lado de cá. 1 quarto menos 1 sobre 2. Putz. Não pode? Será que eu errei alguma coisa aqui? Nossa, se tiver certo, tá fácil. Parece que tá certo. Ah, tá. Tá, olha só. Aqui, ó, essa parte real aqui, ó, tem que ser igual a parte real aqui, só que aqui é menos. 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 Tá? Aqui é menos. Então, aqui vai ficar mais. E agora sim. Aqui eu tenho... somando aqui vai ficar 3 quartos. A gente já fez essa soma na outra vez. Y ao quadrado é igual a 3 quartos. E, portanto, y é igual mais ou menos raiz de 3 quartos. Né? Que vai ficar a raiz de 3 sobre 2. Ó, tem duas possibilidades aqui. Ó. Quando x é igual a 1 sobre 2, então x é igual a 1 sobre 2. Eu tenho que y pode ser raiz de 3 sobre 2, ou que y pode ser menos raiz de 3 sobre 2. Deixe-me só conferir. Ó, aqui a gente já tinha os números ali. Ó, eu vou dar uma verificada nesses números aqui, tá? Porque eu errei aqui, ó, esqueci do sinalzinho. Então aqui eu tinha menos. Aqui lascou, porque agora eu tenho mais, né? Ó, passou para estava menos, passou para cá mais, então aqui é mais 1, portanto x é igual a 0 ou x igual a menos 1. Aqui então vai ser x igual a menos 1. Esses são os números, tá? Vou representar esses números no plano complexo. E só para finalizar aqui, ó, z pode ser o quê? Se x é igual a 1 sobre 2, né? Z é na forma x mais y, e então raiz de 3 sobre 2i, ou z é igual a 1 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2i. Pessoal, eu errei aí esse sinalzinho, mas ainda bem que eu corrigi. Espero que vocês tenham entendido, porque o vídeo já está muito grande, eu não vou refazer tudo de novo não. Claro, mas ele pediu para você representar no plano complexo. Que eu podia escrever, vou escrever um plano bonitinho aqui. Então, voltando aqui para o nosso plano complexo, aqui eu tenho a parte real e aqui no eixo vertical eu tenho a parte imaginária, tá? Olha como a letra B casa direitinho com a letra A. Não significa que a questão não seja horrorosa, a questão é horrorosa assim, ó. Na letra A nós determinamos restrições a respeito de alfa para que tivesse 4 raízes. E aí achamos que os números podiam ser nessa forma aqui, ó, tá? Nessa forma aqui, ó, alfa, tá? Ou 0, z é igual a 0, que a gente achou ali também. E a gente achou essa restrição aqui, ok? Que é alfa menor ou igual a 3 quartos. E achamos essas fórmulas aí para alfa. Essas formas para alfa. O que ele fez na letra B? Considere o alfa 0. Considere o alfa 0. Se o alfa é 0... eu não precisava nem ter feito aquelas malditas contas de novo. Já tenho a informação aí. Olha como eu fui vacilão, né? Eu já tinha achado os valores de z. Tá? Eu já tinha achado os valores de z. Eu não precisava nem ter feito a conta. Agora que eu fui mostrar para vocês que eu tô percebendo. Ó, z é igual a 0. Não tem, né? Alfa sendo 0. Então, z é igual a 0. Se eu substituir o alfa aqui por 0, eu teria, ó, menos 1. Z é igual a menos 1, que foi exatamente uma das raízes que a gente achou aqui, ó.
E as outras duas estão aqui. Era só substituir o alfa por 0 aqui, eu teria as raízes da mesma forma como a gente escreveu aqui. Eu não tinha percebido isso antes. Tá? A diferença aqui, ó, que raiz de 3/4 vai ficar raiz de 3 sobre 2, porque raiz de 4, raiz de 3 sobre raiz de 4, raiz de 4 é 2, fica exatamente o valor que a gente escreveu aqui, tá? Casou direitinho com a primeira. E de quebra a gente ainda refez o negócio aí. Vamos lá, vamos marcar essas raízes, né, esses valores de z no plano cartesiano, que acho que é isso que representa no plano cartesiano as raízes dessa equação quando alfa é igual a 0. Então, uma é 0, z igual a 0. O que é z igual a 0? É essa aqui, ó. Deixa eu colocar outra cor aqui. Deixe-me colocar outra cor. Z igual a 0 é uma raiz. A outra raiz é z igual a menos 1. Menos 1 é a parte real, então está aqui, ó. É uma outra raiz. Pronto. A outra é z 1 sobre 2, a parte real. 1 sobre 2, deve ficar aqui assim, a parte real. E vou fazer o seguinte, vou aproveitar que a gente tem bastante espaço aí. Tá, e vou considerar aqui, ó. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Mesma coisa aqui em cima. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3, menos 2, menos 1. 1, 2, 3. Só para não ficar confuso. Então, z igual a 0, tá aqui uma raiz. Tá aqui a outra raiz, z igual a menos 1. E agora aqui a gente representando, ó. Z igual a 1 sobre 2. 1 sobre 2. Vai ficar aqui, ó. Tá? Z igual a 1 sobre 2. 1 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Essa parte imaginária a gente representa no eixo imaginário. Então, vamos ver. Raiz de 3. Raiz de 3 dá 1,7 aproximadamente. Dividido por 2, aproximadamente 0,87, 0,9. Vai ficar aqui assim, muito perto aqui, ó. E o outro, bem parecido, só vai ser simétrico, né? Que vai ser aqui embaixo. Pronto. Estão aí representadas as raízes. Se quiser dar nome para ela, ó. Z1, Z2, Z3, Z4. Então, Z1, Z2, Z3, Z4. Que questão fela da mãe.